da Áustria de Blumenau agradece imensamente o convite de vocês, o aceito do nosso convite, que vocês possam participar desse programa em que visa exaltar o dia 26 de outubro, extremamente importante para a Áustria, para todos que amam a Áustria, para todos que estudam a Áustria, e é uma data certamente extremamente cívica, é uma data, é o Dia Nacional da Áustria, em que a Áustria inicia uma nova etapa na sua história, em que as forças aliadas após a guerra devolvem a Áustria para a Áustria, né? Dentro do país, dentro da rotina, muito se comemora, muito se faz, são um grande volume de programas. E o Consulado Honorário de Blumenau, no alto da sua humildade, do seu tamanho pequeno que este ano pretende aproveitar este rico momento de lives, onde nós podemos ter pessoas de fora, como é o caso do nosso convidado, o professor Ivan, o Vinícius. Diga-se de passagem, eu quero apresentar ele, é um grande amigo da Áustria, um grande amigo de Blumenau, um grande amigo nosso, alguém que não tem medido os esforços para transitar com um pouco da cultura austríaca com o consulado de Blumenau. Essa data ela é tão relevante, tão importante para os austríacos, e nós fizemos esse momento de forma muito carinhosa. Todos devem saber que é uma série de lives com temas distintos, com propostas distintas, e esta daqui especificamente, a nossa plataforma de arte, de boa arte, de coreografia, esse brasileiro tão ilustre, tão querido, que está na Europa já há 29 anos, e que leciona coreografia na Universidade de Innsbruck, na Universidade de Viena, e que tem, certamente, para nós, professor Ivan, uma boa contribuição, tem uma boa forma de passar para nós blumenauenses, para nós brasileiros, especificamente para os queridos alunos da nossa Wizard Blumenau, em que tem ensinado, tem formado profissionais, tem formado pais de família, tem formado alunos, em que se dedicam à língua alemã, idioma inglês, e por isso o Vinícius também está aqui, porque ele quer rapidamente fazer essa menção da saga dele, porque o Vinícius, para lecionar na Universidade de Innsbruck e Viena, ele fez a sua pós-graduação, Vinícius, me corrija, em Londres, em coreografia. De sorte que ele é um elemento que transitou, que transita com diversas línguas, mas em especial a língua alemã, que é o tema hoje, e também uma passagem proficiente dentro do inglês. Então, Vinícius, a gente convidou você para conversar, para a gente ter esse diálogo franco, aberto, e é um dia de festa para nós, e indiscutivelmente a língua, a sua estada dentro da Europa, a sua relação que você tem com a Áustria, com outros países também europeus, e você possa nos explicar de onde saiu essa energia, essa motivação toda de iniciar o estudo, a sua vida, que eu sei, nascido no Rio de Janeiro, um carioca ilustre. E como foi esse teu começo, Vinícius? Bem, primeiramente, senhor cônsul Mauro, professor Ivan, é um prazer assim, imenso poder falar com todos vocês e com todos aqueles que vão nos escutar, nos ver, contar um pouquinho da minha história.
é algo assim sempre um prazer muito grande, porque o meu grande desejo na minha vida é poder incentivar outras pessoas a realizar sonhos. Porque eu estou aqui ainda hoje lutando muito para realizar muitos sonhos que eu tenho aqui na minha caixinha de sonhos, né? Exatamente como o senhor bem falou, sou um carioca do Rio de Janeiro, nasci nessa cidade cheia de brilho, de alegria, de cordialidade e de internacionalidade. E foi por essa não, mas eu digo que desde pequeno eu sempre me senti uma pessoa muito cosmopolita. Eu sou de uma família assim bem brasileira, com todos os traços brasileiros, na verdade, com nada assim europeu. Porém, apesar de que na minha família temos, no caso, índios, temos negros, temos portugueses, mas assim nunca houve aquele discurso, aquele interesse em fazer algo fora do Brasil. Então, eu fui o primeiro a sentir em mim esse desejo imenso de conhecer outras culturas. E já comecei me formando como guia de turismo no Rio de Janeiro. Eu sou formado no Rio de Janeiro, formei em 1988, 89, por aí, no Rio de Nasci em Janeiro como guia de 89. turismo. Olha só, temos algo em comum. E desde aí eu comecei a ter contato com pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, e isso reforçou ainda mais o desejo dessa internacionalidade. Porque eu notei que não era só um desejo interno que eu tinha de aprender e conhecer outros idiomas, outras culturas, mas uma confirmação de que realmente existe uma necessidade muito grande de se conhecer outras culturas para que nós possamos, de alguma forma, diminuir os tabus, os clichês, as formas tão errôneas, geralmente, de ver o outro, né? Esse outro é simplesmente uma pessoa que te oferece uma nova possibilidade de compreensão sobre o ser humano, sobre culturas. E nesse tempo eu já tinha começado a aprender inglês na escola, inglês e francês, foram os meus dois primeiros idiomas estrangeiros na escola. E como guia de turismo, eu já fazia nessa época, em 88, 89, já fazia já o inglês, já falava inglês, já falava um pouco de francês, eu comecei a fazer italiano e espanhol. E o alemão veio bem depois. Por quê? Interessante que com uns 14 anos, fazendo meu passeio de finalização de oitava série, naquela época era oitava série, a gente fazia um passeio, e nesse passeio eu tive a grande alegria de conhecer um grupo de estrangeiros, turistas, e duas delas eram suíças. E com essas duas primeiras suíças, eu tive o primeiro contato assim com pessoas de uma outra cultura. Foi aos meus 14 anos. Com os meus 18 anos, eu estava me formando em guia de turismo, e aí eu tive realmente contato diário com estrangeiros. Comecei a trabalhar primeiro com a língua inglesa e espanhola, fazendo os passeios no Rio de Janeiro. E um dia, conheci uma família alemã. E essa família alemã falava também inglês, e foi através do inglês que nós nos comunicamos. E aí já surgiu aquele desejo de conhecer um pouquinho mais, porque o alemão parecia assim tão familiar em algumas palavras, mas, por outro lado, completamente diversa daquilo que eu já havia escutado. Aí eu fiquei com aquela pulga na orelha, né? Falei assim, não, esse idioma também tem que aprender, eu tenho que aprender. E aí eu fui me inscrever num curso de alemão na UERJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá tinha um curso de alemão. E lá eu conheci duas pessoas que marcaram muito a minha vida. Primeiro, a senhora Vera Becker, que vem do Sul, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, professora minha de muitos anos, se tornou uma grande amiga. E depois, então, quem eu chamava de fada madrinha foi a Jenny Kellner, que vinha da Áustria, de Salzburg. E daí já comecei a ter esse meu primeiro contato com o idioma alemão e com a Áustria. Essa pessoa, a nossa professora Jenny, assim, marcou muito fortemente, não só a minha vida, como a vida de outras pessoas mais, outros alunos mais. E eu sei que as coisas foram acontecendo, esse desejo imenso de sair do Brasil, porque eu sempre me sentia assim, um peixe fora d'água, bem dizer, que a forma de ouvir, de pensar, de desejar coisas e fazer coisas eram um pouco diversas que as formas brasileiras. E até que eu cheguei em 1992 na Alemanha. E através também do contato da Genia,
E aí eu fui primeiro como turista, para poder conhecer não só a Alemanha, mas como também outros países mais, saber se realmente era algo diferente morar fora do Brasil, se era da forma que eu imaginava, se eu tinha condições de passar um tanto tempo longe do país Brasil, da minha família, acima de tudo. E notei que realmente, quando eu cheguei aqui, eu estava chegando no lugar certo. E aí eu decidi mudar o rumo da razão da minha ida para a Alemanha, que a princípio foi como turista passeio, e aí eu falei assim, então vamos investir o tempo para uma coisa boa, que eu sempre gostei de fazer, que é estudar. E aí eu comecei a me preparar de alemão, porque já tinha aprendido 3 anos na UERJ no Rio de Janeiro, mas ainda era muito pouco para poder ter uma possibilidade de entrar na universidade, então eu passei na universidade. Foi quando eu tive que me mudar, eu morava primeiro em Duisburg, na Westfália, Nordrhein-Westfalen, e daí para Münster, onde eu vivo hoje há mais de 26 anos, num total de 28 anos que eu moro aqui na Alemanha. E aí eu me formei. Assim, foi assim, são várias histórias. E eu sei que com isso eu me formei como etnólogo na Universidade de Münster, assim, na parte de cultura, o que é cultura, qual é a tradição, o que é isso, como se cria cultura, como se desmaterializam a cultura, etc. e tal, e tudo puxado mais para a parte da dança, corpos, gestos, a cultura do movimento e tal. E, paralelo a isso, eu fui me preparando também na parte da dança. Fui formando na dança-teatro, depois fiz uma formação na dança pedagógica, e eu comecei, então, a dar aula em várias cidades alemãs, até que eu fui em primeiro lugar, 2005, 2006, por aí, para a primeira universidade austríaca. E interessante que a primeira cidade austríaca na qual eu dei aula foi na Universidade de Klagenfurt, que é bem já ao sul da Áustria, já beirando ali a fronteira com a Eslovênia, por exemplo. Eu tenho muitos amigos. Lá que eu comecei a lecionar na Universidade de Klagenfurt e ter o contato com o sistema de estudo na parte esportiva, porque eu trabalho até hoje em outras universidades mais na Áustria, na parte se chama Universitätssportinstitut, que no caso é a Universidade de Esporte. E é muito interessante porque a universidade de esporte lá é muito bem montada, é muito bem especializada. Você tem dos cursos mais típicos dentro da linha do esporte, como futebol, outros esportes de inverno, por exemplo, como também outras áreas mais, como a dança. Então eu comecei com 2 matérias, que no caso é a matéria samba, dança samba, e dança teatro. E de Klagenfurt eu comecei a conhecer o sistema universitário, e daí eu me inscrevi em outras universidades mais. Aí cheguei a lecionar na Universidade de Linz, de Salzburg, e hoje continuo firme ainda nas universidades de Viena e de Innsbruck. Então, quer dizer, já há mais de 15 anos estou aí, sempre, constantemente na Áustria. Geralmente, meus finais de semana eu passo na Áustria. Geralmente, eu trabalho de segunda-feira à noite até quarta-feira aqui na Alemanha. E aí, de quinta-feira para segunda-feira, eu geralmente dou as minhas oficinas nos outros países aqui na Europa e, basicamente, ultimamente, principalmente, na Áustria. Então, estou geralmente nas 2 cidades, ou na Viena ou na Áustria. Ou na Innsbruck, melhor dizendo, né? E, naturalmente, nesse dia nacional de feriado nacional, é muito interessante ver, porque os austríacos têm um outro costume, é um feriado nacional, e, naturalmente, que no dia 26, as pessoas, por exemplo, os museus ficam abertos. E, inclusive, muitos deles ficam até com entrada gratuita. Então, você pode visitar com família, né, com sua família, os museus, por exemplo. Você tem várias atividades, eventos pelas ruas, por exemplo, o parlamento também, geralmente ele fica aberto. Esse ano parece que não vai estar aberto devido à questão da Covid. Então, é um ano
totalmente Atípico. atípica, para Uhum. tudo e para todos, né? Certamente. Exatamente. Mas eu ouvi aqui atentamente a sua jornada, longa jornada de vida, que tem, indiscutivelmente, a gente percebe muito trabalho, cotas de sacrifício atrás dessa sua jornada, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Eu teria, Vinícius, assim, uma curiosidade de te perguntar, você é envolvido com alunos de Sim. coreografia, turmas em universidades, você está no eixo central, né? Porque a Áustria, indiscutivelmente, é um país filarmônico, é um país que Hum. tem palcos, teatros, palcos que são mundialmente conhecidos. E eu não posso deixar aqui, professor Ivan, de ficar um pouco vaidoso como brasileiro, né? Uma Uhum. figura carioca, de estar ali à frente, né? Desse ponto, né? Esses formatos de dança que é uma escola específica que o Vinícius leciona, né? Ele já me falou, a gente já pôde saber um pouco desse trabalho, né? E se pudesse expressar para nós, de alguma maneira, se hoje a Áustria tem alguma tendência de coreografia ou é um mercado aberto, feito sanfona no Brasil, existe ele é multifacetado, coreografia, ou se existe a coreografia proeminente dentro dos palcos que você frequenta, das escolas que você frequenta, os currículos, eles tendem aí, com que formato hoje, Vinícius? Não sei se a pergunta é muito íntima, é possível responder, mas é uma curiosidade, né? É uma curiosidade de um austríaco, porque é muito técnico, né? Está imerso num labirinto de estudo, né? Sim. Hoje em dia, a dança tem se desenvolvido muito para o lado contemporâneo. E, então, o lado contemporâneo, tipo assim, é uma, eu posso dizer, uma cadeira, digamos assim, como se fosse o balé, é o clássico. Então, dentro do clássico tem um clássico moderno, tem um clássico tradicional, etc. e tal. Já o contemporâneo já pertence a uma outra época, e dentro desse contemporâneo há várias linhas de dança. E a Uhum. minha, por exemplo, é baseada na dança-teatro, que é uma dança que foi originalmente nascida na Alemanha, através do Kurt Jooss, depois, no caso, a grande mãe da dança-teatro foi a Pina Bausch, de Wuppertal. E a minha professora de dança-teatro veio da escola onde a Pina Bausch também estudou, que no caso é a Folkwang-Schule, que é em Essen, aqui também na Westfália. E essa área é a área onde eu me movimento, é uma área, eu acho, muito interessante, principalmente da forma que eu tento desenvolver com os meus alunos, porque, tipo assim, a gente passa as técnicas, algumas técnicas de movimento, de expressão, de conhecimento corpóreo, de conhecimento de tempo, de espaço, etc. e tal, mas sempre dando as ferramentas para cada dançarino, dançarina possa se expressar de uma forma bem individual. Uhum. E da forma que eu trabalho é exatamente tentando desenvolver o máximo de autonomia de expressão corpórea e expressiva nos movimentos dos dançarinos, para que com os materiais e movimento deles eu possa criar um espetáculo de dança, por exemplo. Então, é muito Uhum. interessante, porque a minha linha dentro da dança-teatro, né, tem essa especialidade, que é a criatividade que os processos criativos dentro de um processo coreográfico. Ou seja, eu tento passar ferramentas para os meus dançarinos de tal forma que eles sejam instigados a ter esse acesso à criatividade, onde eu tiro, crio, aperto o botão on na criatividade para poder você, no caso, criar algo. Uhum. Vinícius, me permita fazer um complemento de pergunta, que também é uma curiosidade. Sim. Ela está, assim, claro que tudo que se faz você visa espaço para trabalho, né? Então,
Eu Exato. imagino que tanta gente está estudando e que a Áustria tenha mercado de trabalho para isso, tenha espaço para esses jovens, pessoas que você está formando na universidade, para eles terem espaço de trabalhar. A minha pergunta, que é uma curiosidade, né? Considerando a Áustria um país com o mesmo quilômetro quadrado e quase a mesma população de Santa Catarina, Ivan, que é uma curiosidade, tá? Isso. De tamanho, a Áustria tem talvez 900 mil, 1 milhão de habitantes a mais, não é muito, né? Se relacionar o estado onde nós vivemos e um país no coração da Europa, se você considera que há uma boa procura pela coreografia em universidades, os alunos, como é que é esse start? Você percebe crescimento nessa área, estudantes procuram, e em meio a essa resposta, se você pode testemunhar para nós a presença de estrangeiros na universidade. Por exemplo, brasileiro, estudar a língua alemã, isso nos... Né, Ivan? Inclusive, eu ia unir a minha pergunta à tua, né? Essa relação do Brasil com a dança do Brasil, por exemplo, eu vou escolher a dança aqui no Brasil, eu falando alemão, e eu quero tentar um mestrado na Áustria, por exemplo, né? Ou alguma coisa assim, enfim. Né? Sim. Vou tentar começar pela segunda, terceira pergunta, ou seja, pela segunda pergunta do senhor cônsul, Mauro, de você, no caso, professor Ivan. Sim, a universidade austríaca, as universidades são muito internacionais. Até porque, como você bem falou, Mauro, a Áustria está no centro da Alemanha, da Europa. Então, o que acontece? Muitas pessoas da Hungria, da Eslovênia, Eslováquia, né, que são todos os países fronteiros, né, da fronteira, eles vão também estudar na Áustria. Então, eu tenho na sala de aula muitos alunos, estudantes de vários países, inclusive também, às vezes, até brasileiros, que também estão por lá querendo aprender a se desenvolver. Sim, e tanto alunos que estão se formando em dança, como pessoas comuns, se interessam muito pela dança. Então, o bom de tudo é que você encontra um espectro muito grande de áreas da dança. Você vem desde o clássico balé até dos mais street dance, das danças mais populares, assim, de rua e tudo mais, break dance, hip hop, etc. e tal. Você tem um leque de possibilidades muito grande. E de pessoas formadas, porque é aquela questão que o interessante na Áustria também é que você, geralmente, para você exercer uma profissão, você precisa de um curso profissionalizante. Então, você se profissionaliza ou no curso profissionalizante ou uma universidade para poder, no caso, exercitar a sua profissão. Então, no caso, uma pessoa que deseje ir para a Áustria e fazer cursos ou se profissionalizar na dança, ele vai ter lá, sem dúvida, muitas possibilidades. E principalmente na bela, charmosa, romântica Viena, que é uma cidade assim altamente cultural, né? É a capital desse país maravilhoso e que dá a possibilidade de você se instruir em várias formas, principalmente essa questão da cultura, porque principalmente Viena e Salzburg são duas cidades assim que elas investem muito nessa imagem, e não só na imagem, mas como também na realização de eventos culturais. Então, você quer falar sobre cultura, você vai falar sobre Viena, em primeiro lugar. Depois você vai falar sobre Salzburg, que é a cidade, principalmente da questão clássica musical, né? Então, são cidades que investem imensamente nessa questão cultural. Então, você tem desde o clássico, tanto da música, como também da dança, como também dos mais, assim, formatos alternativos, dança e música. Eu tenho excelentes conhecimentos de músicos, alunos também, meus de músicos, que vão participar dos meus projetos, né? E trabalham com músicos, são fantásticos. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que está passando na minha cabeça, até quase que eu esqueci, deixa eu ver aqui, me lembrar.
Sim, o Impulstanz, né? Em Viena, por exemplo, é um local onde a dança ferve, onde as pessoas realmente têm possibilidade de, assim, como uma esponja, absorver o máximo da dança contemporânea em inclusive, várias artes. Impulstanz tem um brasileiro ilustre, né? Muito bem lembrado, exatamente. É O um nosso... brasileiro, Ivan. A Impulse Dance hoje um dos festivais mais proeminentes da Europa, né? Ele é Exatamente. mapeado, eu acompanho ele, ele é o curador desse Impulse Dance, já foi brasileiro. O senhor Brasil, o colega Ismael Ivo, né? O meu colega de Ismael dança, Ivo, coreógrafo, dançarino, ele está há ele é o muito tempo diretor. em Viena, vai e volta, tem um trabalho em São Paulo atualmente, e é uma presença latente, é um dos festivais mais massificados, são muitos grupos, é difícil até de descrever, né, Vinícius, Exatamente. o perfil do Impulse Dance, né? Exatamente. A gente tem aí um trabalho para levar blumenauenses para lá. Exatamente. O Ismael Ivo, como diretor artístico, né, do Impulse Dance, ele realmente colocou... Foi curador até de uma ou duas versões, né? Foi curador do festival, tá? É um brasileiro, sabe? Mas, Vinícius, eu queria ainda dissecar um pouco melhor, eu prestava muita atenção na tua explicação sobre o comportamento ou o destino desses alunos, né? E está aí uma curiosidade que eu tenho, que você falou que vem de diversos países, eles são compostos, me parece, de um público, eu tenho a sensação que ele é misto, inclusive, né? Tá? Muito, muito. Assim é a Áustria. E existem pessoas que vão estudar coreografia por curiosidade, o brasileiro é muito feito a hobby, né? Quer dizer, ele para dominar uma ciência ou trabalha em outra área, ou esses estudantes, o destino deles é a coreografia? Não, esses estudantes, como eu lhe falei, no caso, eu leciono na Universidade de Esportes, tanto em Viena como em Innsbruck, e eles oferecem cursos opcionais. No caso, quem estuda esporte, eles têm naturalmente na grade várias matérias X, tal, e tem que, no caso, frequentar cursos também X opcionais, mas tem que frequentar, e tem outros estudantes de toda a universidade, indiferencia, o aluno vem de psicologia, vem de técnicas, áreas técnicas, etc. e tal, eles têm a possibilidade de participar desses cursos opcionais. Então, esses cursos que, no caso, eu ofereço, eles não são cursos obrigatórios dentro da grade curricular da área de esporte. Entendi. Então, por essa razão, eu tenho, no caso, alunos que se interessam pela dança de uma forma geral e nesses processos, nessa minha área, que é bem específica na área dança-teatro e nas questões de processos coreográficos. Então, tem pessoas que realmente, paralelamente ao estudo, fazem também dança como hobby. Até porque não é nenhum, eu acho que eu vejo nisso uma distração, professor Ivan, extraordinária. Dança, me desculpe aqui, não quero mexer com ninguém, os que não gostam de dança, né? Né? Bom, o sujeito não é... O sujeito não é. Né? Mas, claro, é uma distração. A dança também no Brasil, várias escolas, né, Ivan, de dança, na nossa região, pessoas, casais que vão procurar, claro, a dança, a escola, ela visa multifacetar, ela não é talvez tão técnica, tão labirintosa como a nossa coreografia da escola Piná, né? Mas é sempre uma oportunidade. A dança é uma delícia, com certeza. Uma distração que muita gente gosta de dançar, se distrai, é agradável, né? E além disso, muitos deles também buscam a dança, porque a dança ela tem várias facetas. No caso, alguns vão buscando, por exemplo, estão se formando em professores, querem ter uma presença, né, de corpo, de expressão. O outro quer entender alguns sistemas do corpo. A outra quer
ter realmente possibilidade de aprender algo mais técnico para poder também, fora da universidade, participar de outros grupos de dança ou dar aula. Alguns também dão aula de dança, então vão procurar se aperfeiçoar, aprender novas técnicas, etc. e tal. Então você tem um público muito variado, desde aquele que vai realmente para poder passar um final de semana com a cabeça livre de qualquer outra coisa, querer se dar o tempo, né, de aprender alguma coisa, se distrair. Dança, né? Indiscutivelmente, é uma coisa que é um lenitivo agradabilíssimo. Exatamente. Vinícius, eu queria aproveitar esse espaço, esse momento, que você está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria que você, apesar da grandeza da obra, tá, professor Ivan, ele tem um projeto muito bonito chamado Momentos, tá? Está na iminência, nós estamos, me desculpe a expressão, Vinícius, estamos parindo um livro sobre isso, né? Tá certo? Exatamente. Estamos empenhados em auxiliar esse processo todo e que ainda de forma abreviada, porque é um projeto muito bonito, muito grande, tá, professor Ivan? Eu queria que você explicasse para nós um pouco do teu projeto Momentos. E se você tem projetos semelhantes dentro da Europa, ou isso é um privilégio do brasileiro, tá? É uma grande alegria e honra poder falar um pouquinho sobre esse projeto que realmente começou muito pequenininho, de uma ideia minha, porque nesses vários anos de trabalho na área cultural e observando o mundo, da forma que o mundo está se desenvolvendo, para mim ficou muito claro que, em primeiro lugar, que o século XXI é um século de globalização. E globalização, para mim, significa estarmos atentos tanto de como eu estou, como você está, indiferente de onde você está. Porque o importante é que nós todos estejamos bem. Nós estamos todos interligados uns com os outros. O que aconteceu, ao meu ver, é que ao longo desses séculos, nós tentamos desenvolver a individualidade, o que é super importante, porém deixamos de lado a coletividade. Como se fossem duas coisas completamente diferentes uma das outras, desligadas, desconectadas. E com isso, eu notei que as pessoas perderam a noção da conexão uma com as outras, de como e quanto nós estamos interligados uns com outros, direta ou indiretamente. O que aconteceu? 2011 exatamente, em Viena, em parceria com a Universidade de Viena, eu consegui colocar e idealizar um projeto no qual o primeiro pilar é baseado em duas questões: reciprocidade e coletividade. Por quê? Porque as pessoas acham que se tem dinheiro, elas conseguem fazer tudo. Se não tem dinheiro, não conseguem fazer nada. Então, isso é um grande mito. O dinheiro vem quando você tem uma boa ideia. Então, o primordial de tudo na vida é você ter boas ideias e saber como transformar essas boas ideias em realidade. Aí o dinheiro também vem. Então, imaginem vocês, um piquenique. Eu tenho vinho, o professor Ivan tem queijo e o seu cônsul Mauro tem pão. Se nós juntarmos isso, fazemos um piquenique fantástico. Se eu fizer um piquenique sozinho, eu só vou ter vinho, não vou ter queijo, não vou ter pão. E assim funciona a coisa. Então, o que aconteceu? Eu tive a ideia de, utilizando a possibilidade que me foi dada do meu departamento de dança na Universidade de Viena, eu consegui idealizar um projeto no qual fui convidando todos os outros diretores, chefes de academias, institutos de arte, música, fotografia, cinema, cenografia, etc. e tal, oferecendo a eles e aos estudantes deles que viessem participar do projeto para que tivesse de uma forma coletiva a possibilidade de exercitar o que eles tinham aprendido e ser autônomos na criação dentro de uma direção minha. E com isso eu conseguia ter dançarinos, cenógrafos, cineastas, fotógrafos, músicos, todos numa só sala, discutindo sobre o mesmo tema. Cada espetáculo tem o seu tema. E com isso eu comecei a colocar no palco um espetáculo onde todos nós estamos numa linha, um no olho do outro. Ou seja, não há essa hierarquia de que eu sou o diretor, eu falo o que eles devem fazer e eles efetuam. Não, a gente conversa sobre e aí discutimos, cada um dá a sua ideia dentro da sua área artística, e aí eu vou alinhavando as ideias e construindo, transformando a ideia desses alunos artistas. E com isso eu consegui
botar no palco em 15 a 17 de maio de 2011, o primeiro espetáculo do projeto Momentos Viena, Momentos Wien, que foi uma dedicatória à cidade de Viena. O título foi Wien, die Stadt des Kommens, Gehens und ewigen Bleibens. Em português seria Viena, a cidade do chegar, partir ou ficar eternamente, digamos assim, né? Porque a Viena sempre foi essa cidade, esse polo onde as pessoas passam, acham que não vão ficar muito tempo, acabam ficando muito tempo, outros nem querem ficar, acabam passando a vida inteira. Acabam se apaixonando, né? Assim, exatamente. É fácil se apaixonar por Viena. Né? Não tem como se apaixonar por Viena. Então, essa foi o primeiro espetáculo. O segundo pilar desse projeto, no caso, é o pilar da duração de construção coreográfica e apresentação. Em Viena, no caso, são 3 finais de semana, sendo que no terceiro final de semana já é a apresentação. No Brasil, hoje temos 2 semanas, daqui a pouco eu chego também no Brasil. Então, depois disso, a interação diplomática é um projeto que ele hoje é reconhecido pelos ministérios brasileiros, austríaco e alemão. Então, quando acontece na Alemanha, quando acontece em Viena ou em Innsbruck, no caso, a embaixada brasileira, os consulados brasileiros estão sempre apoiando, ou a embaixada alemã. Aí depois, 2011 foi Viena, 2013 Innsbruck, 2015 eu resolvi levar esse conceito para o Brasil. Chegamos com um projeto em 2015 no Brasil, no Rio de Janeiro. 2017 chegamos em Curitiba. 2018 foi a filial Münster, onde eu moro aqui na Alemanha. 2019 foi Brasília. E 2020 teria sido São Paulo, que agora está guardada para 2021. Então, hoje são 7 cidades, momentos, em 3 países, Brasil, Alemanha e Áustria. Uma correção, Vinícius. Só lembrar você que se não fosse a pandemia 2020, professor Ivan, ele faria isso em Pomerode, né? Estávamos já preparando para Pomerode. Está na alça do projeto. Pomerode é uma realidade. As pessoas estão esperando, o coreógrafo aqui local está esperando. Vamos aguardar o desenvolvimento de 2021, agora, né? 2021 ele vinha para cá, né? Exatamente. E podem para 22. E podem contar comigo, se precisarem de ajuda, eu ajudo a fazer qualquer coisa. Olha aí, Vinícius. Perfeito. É porque exatamente isso. O projeto é muito extenso, tentar enxutar ao máximo o assunto, o projeto Momentos. O Vinícius já esteve aqui em Blumenau, professor Ivan, já fez as devidas inspeções técnicas dele. Nós somos aprovados, né? Me parece, fomos aprovados aí para o pleito dele. E quero dizer para você que é um sonho também nós podermos trazer para nosso Vale do Itajaí, né, esse indistintamente de cidade, esse projeto tão ousado que é o Momentos. Tá? É a forma de interagir, é a forma, me desculpe a expressão, de extrair do Vinícius, né, aquilo que ele sabe, aquilo que ele se propõe, e nós estamos esperando que isso dê certo. É um dos projetos que nós temos juntos com ele. Né? Exatamente. Ano passado eu tive a grande alegria de ser conduzido pelo senhor Mauro por Pomerode e Blumenau, onde eu tive a possibilidade de conhecer essas 2 belíssimas cidades, e fui muito bem recebido pela prefeita de Pomerode, vice-prefeita, perdão, né, a senhora Gladys, exatamente, secretária de Cultura, estavam todos lá me recebendo. Tive uma apresentação particular. Uma recepção artística. Foi artística, foi fantástico. Que bacana. A Andreia, se eu não me engano, a professora de dança Andreia, se eu não me engano, né? De nome eu sou horrível, perdão, caso eu cometa algum erro aqui de nome, apresentaram para mim no Teatro Municipal de Pomerode uma apresentação foi bem recebido, alunos. A gente é uma tradição, fantástico. Nós temos uma hospitalidade considerável aqui, mas viu, acima de qualquer coisa, né, a ideia, você escuta o Vinícius falar, longa estrada, aquele caminho profissional, né, estrada profissional que ele caminhou,
E o nosso consulado não tem... os poros estão abertos, tem a proatividade tão acentuada, isso sem excesso de modéstia, em que eu percebo uma oportunidade em cada momento, Vinícius. Né? Essa live que estamos fazendo hoje, isso é uma oportunidade de através da Wizard, com certeza, né? De levar mais informações, levar um pouco da Áustria para trazer para Blumenau, trazer o seu trabalho, que é muito bonito. Muito obrigado. E ressaltar sempre, nós como escola, e eu sou suspeito para falar, mas quando alguém diz, olha, eu realizei isso, eu fiz aquilo dentro da Europa, eu desde um passeio, mas desde de qualquer trabalho, desde qualquer atividade, né? Nós, Vinícius, ressaltamos sempre a importância da língua. Tá? Sem dúvida. Como ferramenta hoje, flex, dupla. A relação afetiva que você tem com a língua, você pode se identificar com ela, pode ter um carinho por ela, mas sempre tenha certeza de que essa língua, esse idioma vai levar você um pouco mais adiante de onde você está. Nós temos que acreditar na formação dos jovens, dos pais de família. Ivan, você não sabe. Com certeza. Meu alemão nasceu com... Eu tenho 58 anos, tá? E com 53 anos eu fui estudar. Eu estudo ainda. Converso 2 vezes por dia, às vezes 3, às vezes 4. Hoje foi um pouco mais intenso, porque eu estou organizando muitas coisas. Eu falei 6 vezes com a Áustria em alemão, por FaceTime. Muito bacana. Muito bacana. Isso, para nós, Vinícius, aqui, né, é uma palavra que pode resumir isso tudo, chamada oportunidade. É um mundo de oportunidades. Se a língua atrás. Você pode ter caráter, você pode ter uma formação técnica de excelência, você pode ser um homem cheio de virtudes, uma mulher com a língua. Isso é uma oportunidade distinta, realmente distinta. E está aqui o Vinícius, viu, Ivan? Você está entendendo por que eu insisti de convidar ele? Eu estou assim, desde o início eu estou encantado, porque é um exemplo prático do que a gente... É uma saga, né? É uma saga de biografia bonita, bacana, e eu sei que ela é uma estrada de muito sacrifício, de muito estudar, mas ali, veja, você estava no Rio de Janeiro e olha onde está hoje. Né? E é a língua, indiscutivelmente, a língua é um porto de oportunidades. Isso, tá bem? Sim, é isso aí. Nós vamos insistir, viu, Vinícius, muito, nós vamos insistir muito com os jovens, nós vamos insistir muito com essa ideia aqui em Blumenau de aquisição de língua, tá? De comprar a língua, de procurar uma escola, de procurar aqui, no caso, a Wizard, qual é a oferta, o que nós temos aqui, e se doar, se sacrificar para adquirir conhecimento. É uma ferramenta importante do presente e do futuro. Eu não tenho Sem dúvida. É a grande bandeira. Né? Por isso, Vinícius, Ivan, é o exemplo, veja só, né, que história bonita. Está para publicar um livro com versão digital, é um livro bonito, a gente está ajudando ele com isso. É uma história bonita, tem esse projeto de ousadia de atravessar o continente e vir lecionar com pessoas distintas, com pessoas que ele não conhece, é um mundo, e é a língua. O idioma é a verdadeira estrada, a locomotiva, tá bem? Olha, Ivan, não sei se você tem alguma pergunta, Vinícius, alguma colocação, por favor, alguma conclusão final? Tem algo para nós? Da minha parte, eu fiquei muito feliz, muito grato com toda essa experiência compartilhada, né? Agradeço também em nome da Wizard, porque foi muito, muito bacana. Eu tenho certeza que muitos alunos vão se entusiasmar e, como nós falamos no início de sonhos, né? Eu tenho muito esse sonho, sabe? Eu sonho em ver os meus alunos, quando eles voltam para casa e falam, nossa senhora, hoje eu aprendi muita coisa e eu vou conseguir, com certeza, uma oportunidade com isso, sabe?
E é isso, eu agradeço muito, Vinícius, também Mauro, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado ao Wizard, né? Sempre um grande parceiro do consulado da Áustria em Blumenau. Nós temos vários projetos em andamento, várias coisas juntas, por identidade até, Vinícius. E muito bom saber. É uma escola muito boa, tá certo? De idiomas diversos, aqui, enfim, dia que você vier a Blumenau, é uma passagem que você tem que passar no Wizard com a gente, vai gostar de conhecer. Eu gostaria de, em primeiro lugar, confirmar tudo que você falou, porque o idioma é algo assim, primeiro que é um grande tesouro. Quando você aprende idioma, você está não só no seu poder cerebral, ativando várias partes do seu cérebro, você está, no caso, aprendendo não só um idioma, mas aprendendo a cultura de um outro país. Isso abre várias portas na sua vida. Modo de vida. Isso é uma coisa muito... Exatamente. Modo de vida. Então, eu acho que, na verdade, todas as crianças deveriam já no kindergarten, né, no jardim de infância, já aprender dois idiomas, porque isso transforma a sua forma de ver o mundo. Então, aconselho a todos os jovens, principalmente, mas, na verdade, aprender idioma não há idade, que aprendam algum idioma. E, de preferência, o nosso alemão, que realmente ele traz uma outra perspectiva, até mesmo no pensar, né? E gostaria de finalizar agradecendo muitíssimo essa possibilidade, tanto aqui ao professor Ivan, da Wizard, como também ao senhor cônsul Mauro, por poder estar aqui no dia... no Dia Nacional de feriado, de comemoração nacional da Áustria, poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências nesse país que eu tanto amo, que é a minha segunda casa, posso dizer, porque uma boa parte do meu tempo eu vivo, trabalho na Áustria, tenho muitos amigos e não tenho como não dizer coisas boas, bacanas sobre esse país tão rico de cultura, de pessoas tão maravilhosas. Muito obrigado mesmo por esse convite. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem, tanto o Wizard como aqui para o consulado da Áustria. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns ao Wizard. Vinícius, obrigado pelo seu tempo. Né? E encerramos aqui a nossa participação. Quero agradecer vocês. Foi uma muito bacana. Bacana mesmo, tá? Com certeza. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.